dia, irmãos. Alegria estar aqui neste culto que nos inspira. Fui muito bem recebido por toda a equipe da BBBH, representando a todos o pastor Renan. Obrigado pela receptividade, pelo carinho, pelo convite. Neste momento, que desde que começamos, nós já estamos sendo elevados aí à reverência, à concentração, e que Deus nos dê de fato neste momento a sua instrução bendita. Eu convido a todos a lerem em suas Bíblias. Nós temos também projetado aqui um texto muito conhecido, um texto de Lucas, capítulo 11, talvez seja mais conhecido a parte de Mateus, que é um texto uma oração que Jesus ensina em Mateus, capítulo 6, mas hoje nós vamos em Lucas, capítulo 11, que tudo indica que seja uma circunstância diferente, uma outra circunstância em que Cristo ensina, por questões geográficas claras, onde Jesus fala em Mateus sobre esse texto, sobre essa oração, e depois ele volta a falar em Lucas, que está exatamente naquela passagem de Lucas da narrativa da viagem, que começa em Lucas capítulo 9 e vai até Lucas 19, a parte central do Evangelho de Lucas, que é onde Jesus sai do norte ali da Palestina, da província da Palestina, e desce da Galileia até a Judéia, passando por Samaria. Todos esses capítulos, do 9 até o 19, esse é um contexto interessante. Jesus está passando dentro. Tinha uma espécie de um anel rodoviário que passava por fora de Samaria, passava pela Pérea, do lado leste do Jordão, mas Jesus fez questão de passar dentro de Samaria, o que não era comum para um judeu, Então, este está concentrado neste ponto, nesta narrativa, a famosa narrativa da viagem. Então, está aí o texto de Lucas 11, a gente vai ler do 1 ao 4, que diz assim, nesta versão. Eu acho que nós podemos ler todos juntos. Vamos lá? Certo dia, Jesus estava em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixem cair em tentação. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, em reverência a Ti, Senhor, absolutamente dispostos, disponíveis para ouvir a Tua palavra, aprender de Ti, Senhor Deus, ainda que seja através do confronto, ainda que seja, Senhor Deus, através de exortações, ainda que seja, Senhor Deus, através de conselhos duros. O que nós queremos sempre, ó Pai, para a nossa vida é a verdade do Senhor, Pai. No nome de Jesus nós oramos, te agradecemos e te glorificamos. Amém. Ensina-nos a orar. Esse é o pedido dos discípulos de Jesus. É interessante que os rabinos, os mestres, naquela circunstância,
as muitas seitas dentro do judaísmo, eles tinham práticas de oração na ortodoxia judaica até hoje. Tanto tem muitas práticas, às vezes algumas diversas, quanto também tem as mais diversas, até os dias de hoje, né? Os mais diversos tipos de compreensão da ortodoxia judaica. Às vezes uns mais místicos, outros mais liberais, outros mais conservadores. Mas o que se percebe é que isso é milenar nessa cultura. Eles oravam muito e ainda oram, os judeus ortodoxos. Os discípulos, eles lidavam com isso no dia a dia, com aquelas muitas práticas de oração. É possível se encontrar, ainda nos dias de hoje, de frente para o muro das lamentações, o que sobrou daquela estrutura do templo, pessoas orando por um tempo prolongado, às vezes por horas, se inclinando, às vezes, com a Torá na mão. Oração não era algo incomum naquele ambiente, naquele momento. Era algo muito comum, constante. Mas ainda assim, os discípulos, eles percebem em Jesus, ou da parte de Jesus, um exemplo supremo de oração na Bíblia. E na Bíblia, a gente vai, ao longo das eras, nós vamos entendendo que Jesus, ele dá aos seus discípulos um exemplo que é algo, não necessariamente algo para que se tenha ali uma cerimônia específica, um texto específico para ser recitado, não necessariamente. Mas um exemplo de como orar, considerando que os escribas, os fariseus, os rabinos, para quem a oração tinha se tornado uma mera tradição, uma mera cerimônia, e o que é pior, não só a oração, mas a expressão religiosa havia se tornado mera ostentação, o que era comum no mundo dos pagãos. Quando Paulo diz sobre o amor, por exemplo, que uma vida sem amor pode ser como um metal que ressoa, um sino, ele estava, na verdade, fazendo uma alusão aos aspectos de ostentação da religião pagã. Um sino, por quê? Porque chama atenção, um prato de bateria, um metal batido com força, atacado com força, ele chama atenção, mas depois aquela onda, todos aqueles hertz, eles vão sumindo, silenciando, e não fica mais nada, só fica barulho. E talvez o que os discípulos estavam observando era que em Jesus havia muito mais do que ostentação, do que mera cerimônia, mera tradição, do que um show, por exemplo. E isso é retratado no Novo Testamento, inclusive no Sermão do Monte, quando Jesus diz que aquelas pessoas que faziam verdadeiros carnavais, seja para aquele que está depositando suas ofertas no gasofilácio, sejam para aqueles que estavam indo orar nas praças, nas esquinas. E eles estão observando que em Jesus tem algo diferente, não só em Jesus, e é citado aí no texto: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Por que João? Porque em João estava nítida algum tipo de subversão àquela religião formal, cerimonialista, moralista, de ostentação. Porque é óbvio que eles não apenas sabiam que havia uma abordagem pura da oração na vida de João, mas também de que havia um poder que essa disciplina exercia na vida dele.
E quando eu falo aqui poder, vamos ter cuidado com isso, o poder da oração, né? Às vezes, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque tem até uma música, eu creio no poder da oração. Tudo bem, licença poética que seja, mas na verdade eu creio no poder de Deus. O poder da oração tem que ser visto não como algo que você domina, que você tem como um amuleto, um conjunto de frases, de palavras, de rezas ou coisa assim, e consequentemente isso traz a você, isso dá a você, essa mera prática dá a você algum tipo de benefício, de bênção exclusiva, porque você fez aquilo. Quando eu digo que eles percebiam o poder que essa disciplina exercia na vida de João e de Jesus Cristo, obviamente, é o quanto, às vezes, um espírito abalado, triste, ou ameaçado, uma vida que tinha tudo para ser uma vida apavorada, amedrontada, vamos pensar em João, por exemplo, acuado ali naquela circunstância de Herodes, preso. E João é o sujeito que não se abala. Estável, absolutamente estável. A alegria, a esperança, a paz não está sob o domínio de outros. A sua paz, a sua alegria, a sua esperança, ela não está sob domínio de outros. E se ela estiver, é porque você não as tem. Você não a conheceu. Imagina. O seu patrão te diz na sexta-feira à tarde que precisa na segunda ter uma conversa muito séria com você e você morre no final de semana. Porque você fala, eu vou ser demitido, a minha vida vai embora, porque eu tenho uma série de planos, de projetos, eu tenho contas a pagar, eu não sei, realmente eu não consigo tomar café direito no sábado, eu não consigo almoçar, eu tinha um programa de levar meus filhos ao shopping ou ao circo, eu não vou fazer isso porque eu não estou me sentindo bem, aumentou meus batimentos cardíacos, a minha pressão arterial. Isso quer dizer que a sua alegria, que o seu amanhã, que a sua esperança, ele está na mão do seu patrão. Quando ele se indispõe em relação a você, a sua vida cai. Isso não acontecia com João. A alegria, a esperança, a paz, a serenidade, a convicção não estava nas mãos de Herodes. E a gente vê no versículo 2, então ele os ensinou, como em algumas versões, os ensinou como orar. Ou seja, Jesus não está interessado em ensinar uma oração para recitar. Jesus está ensinando como orar. É diferente. Jesus lhes oferece uma estrutura para toda oração. Jesus não oferece um texto para repetir. Aliás, ele fala das vãs repetições em Mateus. E ignorando elementos não essenciais, tais como qual deve ser a minha postura, Jesus ignora isso. Ele não ensina a orar lidando com questões relacionadas à postura, à atitude, a local, a momento do dia. Jesus não ensina ao sujeito que prefere orar pela manhã, na madrugada, ótimo. Eu acho, aliás, muito bom. Talvez um momento de se ter menos quebra de concentração. Mas não quer dizer que para outros, às vezes, ficar dormindo, caindo em cima da cama, do travesseiro, ou do sofá, ou do texto bíblico, aí talvez não seja na madrugada. E não tem um horário específico que Jesus aborda aqui. E ele ensina a orar assim, em primeiro lugar, Pai. Talvez pudéssemos orar ou tratar sobre esse assunto aqui por muitos domingos, só a primeira palavra. Bem diferente das orações judaicas daqueles dias. É Jesus que lida com a questão do Pai e do Abba em aramaico.
considerando que Jesus falava mais o aramaico, era mais comum naquele momento, é bem provável que Jesus tenha dito papai. Ou uma forma afetuosa de relação próxima, que o judeu desconhecia ou achava até uma irreverência. Aliás, o judeu não gosta de falar nem os títulos de Deus. Quando se pega um dos mais conhecidos títulos, ou um dos mais usados na Bíblia, Elohim, o judeu prefere abreviar o Elohim, que é um título, não é um nome. O nome não se sabe a pronúncia. Sabe qual é o nome? O tetragrama, mas não se sabe a pronúncia. Se perdeu a pronúncia do nome de Deus, é uma série de 4 consoantes, não se tem pronúncia se essa pronúncia não for transmitida ao longo das eras do tempo. E como por profundo respeito, temor e até medo de se pronunciar em vão o nome próprio de Deus, de maneira oral, porque são 4 consoantes. Qual que é a pronúncia no português de um nome com 4 consoantes? Não sei. Ninguém sabe. Mas e se eu lhe disser? Aí sim eu sei. E se eu não disser aos meus filhos, aos meus netos? Eles deixarão de saber. Isso por uma reverência paralisante. Eles abreviavam Elohim, daí o El, tão comum em tantos nomes, Daniel, Ezequiel e tantos outros nomes, Samuel, todo nome que termina em El é a abreviação El de Elohim. Por que abreviação? Por um respeito, por um medo, por um temor paralisante de que, dizendo o título de Deus, eu pudesse estar transgredindo um dos 10 mandamentos, falar o nome de Deus em vão. Eles entenderam a coisa de maneira bem aprofundada, bem estrita, né? Rigorosa. Não posso falar em hipótese alguma, porque eu posso estar falando em vão. Mas pai é diferente. É Jesus que institui isso. Deus raramente é referido como pai nas Escrituras. Nos 39 livros do Antigo Testamento, o termo pai atribuído a Deus ocorre por 15 vezes. E em nenhuma delas se refere a orar a Deus, no Antigo Testamento. Mas só nos evangelhos, nos 4 evangelhos, são 165 ocorrências do termo pai. Ou seja, em todo o Antigo Testamento, 15. E nenhuma delas se refere a orar a Deus. Talvez o pai de Israel, da nação, e não uma relação como se estivesse ali se atribuindo a tu, a segunda pessoa. Só no Novo Testamento isso ocorre. Ou seja, podemos dizer que é uma explosão deste título no Novo Testamento. O soberano, o criador, o Senhor e Rei, ele de repente as pessoas percebem que Jesus estão chamando de Pai. Jesus o está chamando de Pai. Ou seja, eles começam a perceber, será que temos esse direito? Senhor Jesus, ensina-nos, e Jesus mostra, sim, vocês têm essa honra, esse privilégio, vocês têm essa bênção de não só chamar a Deus de nosso Pai, de meu Pai, mas de se ter essa experiência como filho, o que faz toda a diferença. Aliás, é o que vemos ali no batismo de Jesus. Tu és o meu filho amado. E literaturas importantes têm sido escritas, principalmente no século XX, início do século XXI, sobre a importância de se entender, de se ouvir aquilo que é dito a Cristo: tu és o meu filho amado. De assimilar isso, de perceber, sim, eu posso ter com Ele a experiência como seu filho, como meu pai. J.I. Parker diz que a mais preciosa resposta para a pergunta, o que é um cristão? A resposta é, aquele que tem Deus como seu Pai. Impressionante isso. Se você quer saber
o quanto uma pessoa entende o cristianismo, descubra o quanto ela pensa em si mesma como filho de Deus e quanto ela vê Deus como seu Pai. É por isso que Jesus começa dessa forma. A primeira palavra da oração que Jesus nos ensina serve para nos lembrar quem é Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. Repito, assimilar esse abraço. Essa talvez tenha sido a sina da vida inteira de Henry Nouwen sobre o amado da minha alma, ou se ver como o filho amado, sentir esse abraço, e esse sussurro no ouvido: você é meu filho. Calma, eu não sei que tipo de experiência, de relação você teve com o seu pai aqui na terra. Ou que tipo de ausência, ou quão avassaladora tenha sido essa ausência, mas o que importa é se você consegue ouvir na sua alma que você é filho, que ele é pai, absolutamente inédito para todos os outros casos de orações e liturgias naquele momento. E é assim que Jesus ensina. Em segundo lugar, ainda sobre Deus, sobre a glória, sobre quem é Deus, sobre o reconhecimento: Pai, santificado seja o teu nome. Não é o mesmo que santificar a Deus, obviamente que não. Mas aqui tem a ver com que Deus seja tratado como santo. Que o nome dele não seja desprezado, conforme Malaquias 1:6. Vocês me chamam de Senhor, mas onde está o respeito? É o que diz lá em Malaquias. Ou seja, esses dias eu estava conversando com alguém sobre impiedade, e alguém estava falando sobre ímpio, sobre impiedade, e eu disse: eu acho que você não compreendeu o sentido de impiedade, porque pode dar a ideia de ser um indivíduo feroz, de ser um indivíduo sanguinário. Não, impiedade é o conceito daquele que despreza a Deus. Isso é impiedade. O justo considera a Deus, serve a Deus. Isso também está em Malaquias. O ímpio despreza a Deus. Uma vida impiedosa é uma vida de desprezo. Eu não me importo. Santificado seja o teu nome. Ou seja, que em nossos pensamentos ou em nossa conduta, que Deus seja tratado como santo. Aquele que é pai, que está presente, que também seja tratado como santo. E em terceiro lugar, nesse primeiro bloco de a glória de Deus, Jesus divide a oração do Pai Nosso entre o reconhecimento, a glória, a convicção de quem Deus é. E uma delas é Pai, a outra é santificado seja o teu nome, a outra é de que Ele é Rei e reinará eternamente. Venha o teu reino. Isso pode ter dois sentidos. O primeiro, que o teu reino se estabeleça, se manifeste em nossos corações. A basileia de Deus, o domínio de Deus, que Ele se estabeleça nos nossos corações. Mas isso também serve para nos dizer, para nos lembrar: Ele é Pai, Ele é Santo e Ele é Rei e reinará eternamente. Não importa as circunstâncias da nossa existência, não importa o que nos acometa agora, hoje, neste momento, não importa a história do que ocorre em uma década específica no século 19, 20, 21, não importa. Deus reina e reinará para sempre. E assim é o primeiro bloco desta oração. Em segundo lugar, é sobre nós. Em primeiro lugar, é sobre Deus. Mas a partir daqui, ocorre uma virada. É bom destacar que ambas as partes glorificam a Deus. Quando nós enfatizamos a glória, nós tiramos o homem do centro. Então a oração do Pai Nosso começa assim. Você tira o homem do centro. Você coloca Deus, Santo, Pai, Rei para sempre.
Mas quando nós pedimos diariamente, nós também colocamos a misericórdia divina no centro. Nós nos tiramos do centro. E agora, a segunda parte é, eu, de certa forma, bajulei a Deus e agora Ele me dá o que eu preciso? Não. Eu simplesmente me tirei do centro e agora eu coloco a misericórdia no centro. Aquele que se importa com o meu estado de miséria, de incapacidade, com a inutilidade da força dos meus braços para cuidar de mim mesmo, da minha saúde, da minha família, do meu bem-estar, da minha existência. Portanto, nesse segundo bloco, precisamos de pão. Que, aliás, o Pai Nosso, né, aqui na versão, no ensino de Jesus, no Evangelho de Lucas, normalmente não se encontra o pronome, né, o nosso, mas sim em Mateus. Então, o Pai Nosso, e agora está dizendo o Pão Nosso. Que tipo de jogo de palavras podemos fazer a partir de então, ou por isso? É porque só se pode ter pão nosso, o pão só é nosso se o Pai for nosso. É um jogo de palavras, obviamente, não quer dizer necessariamente que a estrutura tenha esse objetivo, mas aqui está dizendo, ou nos ensinando nesse segundo bloco, né, que o Criador infinito e governador do universo se preocupa com as necessidades dos mais humildes e dos seus filhos. Isso é perfeito em quase toda a estrutura dos Salmos, queridos irmãos. Grande é o Senhor, assim começam os Salmos. Em muitas outras palavras, mas este também é um Salmo. E ele termina, Tu és o meu Deus para sempre. Quando nós estamos falando da transcendência, grande é o Senhor, está muito acima de tudo, e com todas aquelas metáforas dos Salmos, de as nuvens são o pó dos seus pés, e tu és majestoso, tu és rocha, mas depois ele termina com a segunda pessoa, tu. Isso é uma grande lição para todos nós, de que se pode ter aquela experiência de face a face, de segunda pessoa, de eu e tu, só nós dois agora. Deus se importa com as minhas necessidades. Deus, como tu, se estabelece sim no meu quarto, no meu lugar secreto. Ele é tu também. Ele não se preocupa apenas com os grandes eventos, mas também que o seu povo tem o que comer. A oração tem que nos lembrar diariamente que o único modo de termos o pão é se Deus nos der o pão. Veja bem, isso é uma oração diária. Não é você que conseguiu o pão que você comeu e comerá daqui a pouco. Isso tem a ver com Deus te deu, porque se Ele não tiver dado, você não terá. Nossa cultura de autossuficiência, às vezes, ela nos faz pensar que não, o que eu conquisto é com a força dos meus braços. É porque eu sou bom. Tem gente que conquista menos, é porque é inferior. Mas eu sou bom, eu consigo muito mais do que eu preciso. Não, nós temos que nos lembrar diariamente que não teremos almoço amanhã se Deus não prover. Porque toda boa dádiva vem de Deus. É muito provável que os que oram pouco seguem convencidos de que o prato cheio em seus lares são fruto das suas mãos. Guarde isso. Quem ora pouco tende a pensar que tudo que ele tem é porque ele mesmo conquistou. Em segundo lugar, em primeiro precisamos de pão, nesse segundo bloco. Em segundo precisamos de perdão. O problema mortal para todos os homens
é o pecado. E a única cura para o pecado é o perdão. E só Deus pode nos perdoar. Sabe aquelas pessoas que se apresentam de maneira moralmente adequadas? E a gente pensa, eu queria que meu filho estudasse e tivesse uma carreira assim. Cuidado. Boa carreira, uma boa moralidade, isso não resolve o problema do indivíduo, não resolve o problema do mundo. O que compõe o núcleo do Evangelho é o perdão e a reconciliação com Deus. Deus não pode tão somente ignorar os nossos pecados. A retidão de Deus nos garante que Deus fecha os olhos para o pecado. E que todo pecado cometido deve ser punido. Por outro lado, os pecadores são incapazes de se livrarem desse dilema. Eu preciso entender que o meu pecado me mata, me afasta de Deus, mas eu não consigo resolver o meu problema. Como lá em Jeremias, né? Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, você também pode fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Não, eu não consigo. Eu não consigo me resolver. Eu não consigo mudar. Portanto, a única solução para o problema do pecado é a graciosa provisão do perdão de Deus. E nós temos que ser lembrados disso diariamente. Que o pecado é uma realidade espiritual. E o Espírito nos desperta para essa realidade e para a necessidade de confissão como modo de vida. Modo de vida. A primeira coisa que se faz em oração é tentar calar as suas próprias vozes e as vozes dos outros que estão ali o tempo todo na sua cabeça. Isso é essencial na teologia espiritual, na espiritualidade e nessa disciplina. A primeira coisa é silêncio. Você precisa encontrar o silêncio. E aí sim, você vai se encontrando, porque essa luz poderosa, ela vai iluminando o seu ser. E você vai vendo, sondando, né? O Salmo 139 é como se fosse uma sonda interna. E você vai vendo quem você é de fato. E que você não tem dignidade nem para estar ali naquele momento, mas você está ali pelo perdão. Logo, os perdoados perdoam sempre. Se eu sou recebido a Deus, por Deus, no meu lugar secreto, no meu quarto, pelo perdão, você tem que seguir aquele dia, você tem que seguir a sua jornada perdoando. E atenção para esse pré-requisito, pois também nós perdoamos a todo que está em dívida em relação a nós. A razão mais profunda e convincente para perdoar os outros é que isso permite o perdão relacional de Deus para nós mesmos. Não faz nenhum sentido. E Jesus disse isso, contou isso em não apenas uma parábola, não faz nenhum sentido. Você sair de uma audiência onde você foi perdoado, porque você não tem como pagar aquela dívida, e você não perdoar logo adiante. E em último lugar, precisamos de abrigo, de fortaleza, não nos deixe cair em tentação. O que o original nos remete talvez para o conceito de uma perseguição diária que nos tenta, que pode nos levar à queda. Não nos deixe cair, Senhor, diante da perseguição, porque o mundo é um ambiente hostil. O mundo é perigoso, não nos deixe cair. E porque determinadas quedas podem ser avassaladoras. A oração não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus.
muito menos de manipulá-lo por desejos egoístas. A oração não é uma forma de se conseguir o que se quer. Oração é colocar Deus no centro. Oração é privilégio insondável da comunhão com o soberano do universo. Privilégio insondável. Oração é estar consciente daquele que está consciente de nós. Ele te vê, ele sabe sobre você, de todos os seus passos. Esteja consciente deste que desde antes do seu nascimento ele já estava consciente de você. Interessante, quando em Mateus Jesus sobre a oração, ele diz: e quando orar, não vá para as sinagogas ou para as praças para serem vistos pelos homens, mas entre para o seu quarto, tranque a porta e esqueça do que você precisa, porque Deus sabe. Sabe antes de você pedir. Eu acho que tem algo importante quando Jesus diz nesse texto que o Pai que te vê. Não é o que você fala. É o fato de você estar ali. E pode ser que em muitas circunstâncias diárias da oração, dessa disciplina espiritual, a única coisa que você queira fazer é estar ali, fechado, concentrado, disponível, às vezes emocionado, contrito. Entre para o seu quarto. E assim aprenderás que o propósito essencial da oração não é ter uma coisa, mas é estar com alguém. E seu Pai te recompensará. Ou seja, você vai experimentar a recompensa. E qual é a recompensa da oração? O seu coração será um coração para Deus. Amém? Vamos orar. Deus bendito, nós estamos juntos aqui reunidos, ó Pai, neste lugar, em adoração coletiva, pública. Pessoas que pelo mesmo desejo, objetivo, interesse, deixaram algo, Senhor Deus, importante, possivelmente, mas deixaram porque consideraram estar aqui nesse lugar, nesse templo, nesse lugar, nesse auditório que se faz templo, pelo objetivo sagrado de todos nós. E consideramos que isso era muito mais importante do que todas as outras coisas nesta manhã. Senhor, mas que aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, que se estabeleça, Senhor Deus, a nossa existência. Que esse templo, Senhor Deus, seja interno, seja diário, diligente, reverente. Que possamos entender a compreensão máxima daquilo que é contemplar. É uma vida com templo, onde o templo somos nós. O templo diário, para que tu se estabeleças. Bendito Deus, graças te damos por este modelo, ó Pai. Não um texto para decorarmos, mas este modelo de oração, para que todos estes pontos, ó Pai, sejam
percebidos, abordados com outras palavras ou talvez mesmo com silêncio. Bendito seja o teu nome, nós nos alegramos na tua presença e na presença dos nossos irmãos neste culto, neste dia, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor.